Será que existe uma forma correta de orar ou um tipo de oração que Deus ouve? Essa era uma das dúvidas que eu tinha quando eu estava começando a minha caminhada com Jesus. Eu resolvi gravar esse vídeo porque, assim como também era uma dúvida muito grande minha, entendo que possa ser a dúvida de alguém também. Mas primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriana, eu tenho 36 anos e eu fiz esse canal para contar como está sendo a minha caminhada com Jesus. Quando eu era pequena, eu lembro que eu ia na igreja batista e eu ouvia os adultos orando de uma forma muito difícil, né? Com palavras que eu não entendia. E eu cresci com essa ideia de que eu não sabia orar, que para orar eu deveria falar palavras difíceis ou coisas que eu não sabia. Durante muito tempo eu fiquei com essa ideia na minha cabeça de que eu não sabia orar. Até quando tinha algum grupo de oração, era minha vez de orar, eu sempre passava para outra pessoa, eu não queria orar. E mais tarde, né, quando eu fui crescendo, eu até orava, sabe? Mas eu confesso que era uma cristã muito morna. Eu fazia uma oração automática, né? Era mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado pela minha vida, obrigado pelo dia de hoje, amém. Não que seja errado orar dessa forma, mas para mim era uma coisa muito automática. Todos os dias eu repetia a mesma coisa. E eu cresci com essa ideia de que eu não sabia orar. Até que o dia que eu conheci Jesus, que eu conto num vídeo aqui no canal, como foi esse dia, eu lembro que eu estava muito angustiada, que eu estava muito triste e eu precisava muito conversar com alguém naquele dia, naquela madrugada. E eu comecei a conversar com Jesus, mas eu comecei a conversar como se ele fosse meu amigo. Ali eu comecei a contar tudo que eu estava passando no meu coração, o que eu estava sentindo, todas as coisas que eu tinha me arrependido. E ali eu tive ele como meu amigo. E ali eu entendi que a oração, ela é feita quando a gente fala com Deus com o nosso coração, como se fosse um amigo. Então, se você tem essa dificuldade também de orar, ou acha que é difícil orar, conversa com Jesus como ele se fosse seu amigo, sabe? Ali você conta para ele tudo que você está sentindo, tudo o que está angustiando você. E essa é a oração que Deus ouve. É quando a gente fala com o nosso coração, quando a gente fala tudo que a gente está sentindo, como Jesus fosse nosso melhor amigo mesmo. Esse é o tipo de oração que Deus vai te ouvir. Então, nas suas orações, agradeça. Primeiramente, antes de pedir, agradeça. Agradeça pela sua vida, pelo ar que você respira, pelas coisas mais simples, porque às vezes pra gente pode ser uma coisa simples, mas pode ser muito difícil para uma outra pessoa. E agradeça também pelas coisas que você quer ainda, sabe? Pela graça que você ainda não recebeu. Porque se Deus colocou um desejo no seu coração, ele vai cumprir. Então, desde agora, já agradeça isso. E é muito importante você reservar um momento para isso todos os dias. Eu gosto muito de fazer isso de manhã, logo que eu acordo. É a minha prioridade sempre orar. Eu gosto até de acordar um pouquinho mais cedo do que as minhas filhas, quando a casa ainda está quietinha. E eu dedico esse primeiro momento do dia para fazer o meu devocional e para conversar com Deus. E eu gosto muito de fazer isso também à noite. Eu percebi que antes de dormir, orando, né, conversando com ele ali, eu entrego todas as minhas ansiedades, as minhas preocupações, eu entrego tudo para ele e eu consigo dormir muito mais tranquila. Isso também foi a cura, creio, da minha ansiedade que eu tinha e da minha insônia, sabe? Orar todos os dias e conversar com Jesus. Então, se a sua dúvida era essa de qual era a oração que Deus vai te ouvir, essa é a chave. A oração que Deus vai te ouvir é a oração que é feita com o seu coração. É aquela aonde você coloca toda a sua sinceridade, você coloca todas as suas dúvidas, todas as suas angústias, todas as suas alegrias, coloca tudo isso e conversa com Jesus como se ele fosse seu melhor amigo. Esse é o tipo de oração que Deus ouve, a oração que é feita com o coração. Eu agradeço muito a sua presença aqui no canal. Peço que você se inscreva aqui no canal para sempre ficar a par dos vídeos que eu coloco aqui. Todos os dias eu coloco um devocional. E eu agradeço muito a sua presença por aqui e até o próximo vídeo.